Olá, bem-vindo a mais uma aula, Capelania Hospitalar e Capelania Fúnebre. Continue estudando, continue se esforçando. Deus tem coisas grandes para entregar para você e para o seu ministério. Você vai crescer muito. Continue se esforçando. Deus te abençoe. Olá, meus queridos, a paz do Senhor Jesus. Nós estamos iniciando a segunda aula do curso de capelania e de juiz de paz eclesiástico. Quero deixar um beijo para minha linda esposa, que pela segunda vez me passa essa grande responsabilidade de ministrar o curso. A esposa que eu amo, a mulher da minha vida, a cantora, missionária e capelã Lília Brasil. E ela me passou essa responsabilidade de ministrar o curso de capelania para vocês aí, como vocês viram aí na introdução. Que Deus abençoe, meu amor, viu? E vamos em frente fazendo a obra do Senhor nosso Deus. Bom, gente, hoje, nesta segunda aula, nós vamos falar sobre a capelania hospitalar e a capelania fúnebre, tá bom? São duas cadeiras da capelania muito importante que nós vamos transmitir para vocês agora. Todas as nossas aulas são gravadas ao vivo, uma bênção de Deus. Nós queremos abençoar seu ministério, sua chamada, sua vida com este curso, tá? Quero dizer para vocês que aqui na Unicage, a União dos Capelães e Juízes de Paz Eclesiásticos Internacional, nós levamos a capelania a sério. É isso mesmo, aqui nós nos dedicamos para fazer o melhor, por isso que hoje nós temos capelães formados em todos os estados do Brasil e em vários países fora do Brasil, né? Nós temos hoje desde os policiais militares, policiais da Guarda Civil Metropolitana, policiais da Força Nacional, policial penal e muitos outros das Forças Armadas e também pastores, líderes, obreiros de diversas denominações, de diversas convenções, membros de igrejas, né, que hoje fazem parte desta capelania conosco. Hoje eu estou com essa camisa bonita, a camisa polo da Unicage, né, que você pode adquirir na conclusão do curso. Lembrando que todos os dias após a aula eu coloco no grupo para vocês um vídeo falando sobre os acessórios, né? Aqui nós temos a farda, né, o fardamento completo, nós temos a carteira, o distintivo, a camisa polo, que é essa que eu estou usando bonita aqui, ó, tá vendo? Essa camisa bonita, né? Aqui, ó, com brasão, com o escudo da Unicage, o brasão da Unicage, a bandeira do Brasil. Atrás ela está escrito capelão para homem e vem escrito capelã para as mulheres, tá? Então nós temos modelos femininos e masculinos, tanto do fardamento como da camisa polo e os demais acessórios da Unicage que vocês podem adquirir na conclusão do curso, tá certo? Então, toda vez que terminar a aula, eu coloco no grupo para vocês as contas para o pagamento da sua certificação, tá? E também coloco para vocês também um vídeo explicando tudo sobre os acessórios para quem quer adquirir os acessórios, tá certo, pessoal? Agora vamos entrar na aula. Outra coisa, neste mesmo vídeo dos acessórios, eu explico também como faz o cadastro e mostro para vocês a promoção que está sendo feito durante a campanha, tá? Durante essa campanha de 4 dias do curso, nós temos uma promoção desse material. Então é importante você assistir esse vídeo para você aproveitar a promoção e adquirir todos os acessórios da Unicage, ou se não, você pode adquirir um de cada vez. E nós temos um pacote completo com todos os acessórios: carteira e distintivo de capelão, carteira e distintivo de juiz de paz eclesiástico, são diferentes, tá? Nós temos promoção para o fardamento, para a camisa polo, para o boné, nós temos o boné da Unicage, também a Bíblia do Capelão, tá? A Bíblia do Capelão
capelão, que ela tem o curso completo de capelania, ela tem um curso completo de aconselhamento pastoral, né? Enfim, todos os acessórios que vocês vão conhecer nesse vídeo. Tem uma promoção para quem fizer o pedido agora até o final, né? Ou assim que terminar o curso, ou durante o curso. Você fez o pedido, você participa desta promoção, e é muita coisa, é muita promoção abençoada. Você tem que olhar o vídeo lá, tá bom? Então, na conclusão da aula, eu coloco o vídeo lá no grupo. Gente, capelania hospitalar. Nós vamos começar falando sobre a capelania hospitalar, tá bom, gente? E aí nós vamos aprender muito hoje com essas duas cadeiras, tanto a capelania hospitalar como a capelania fúnebre, tá bom? Gente, olha, a capelania hospitalar, né? Ela é aquela realizada nos hospitais, tá? Em casas de saúde pública ou privada, né? E aí nós vamos aprender que ao visitarmos um enfermo no hospital, é como se estivéssemos visitando o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? Então isso é muito importante a gente saber, primeiro, aonde é realizado a capelania hospitalar. Nos hospitais, tanto nos hospitais públicos, tá? Como nos hospitais privados, tá? Nas casas de como é que chama, meu Deus do céu? As UPAs, né? Hoje tem as UPAs, tem outros lugares que tem outros nomes, né? Essas UPAs lá em São Paulo, se eu não me engano, tem outro nome também. Mas enfim, né? Essas casas de apoio aos hospitais, né? Você pode estar fazendo o trabalho da capelania hospitalar, né? E aí, a segunda lição importante é que quando nós estamos visitando os enfermos, nós estamos fazendo como se para o próprio Senhor Jesus Cristo. Foi Ele mesmo que disse. Ele disse na sua palavra: estive enfermo e me visitastes. Sempre que o fizestes a um dos meus pequeninos, mesmo o menor, a mim me fizestes, tá? Então, quando nós fazemos o trabalho social, o trabalho da evangelização, com assistência religiosa nos hospitais também, nós estamos fazendo como se para o Senhor Jesus Cristo, tá? Então, isso é muito importante. Por isso que eu disse ontem na aula, né, na aula anterior, né, eu disse que todo cristão tem que se preocupar com esse trabalho. É a missão da igreja. A missão da igreja não é estar dentro da igreja brigando por cargo, brigando por posição, brigando para pregar, para cantar, né? Você sabe que muitas igrejas têm isso, essa disputa de quem prega melhor, de quem canta melhor. Não! Esta não é a função da igreja. São músicos. Tem igreja que não tem músico, tá? E tem igreja que tem demais, é músico se embolando ali. Quer dizer, nunca é demais, né? Mas é músico brigando para tocar, aquela coisa toda. Gente, a missão da igreja é da porta para fora. É da porta para fora que nós temos que fazer esse trabalho de evangelização, com assistência religiosa. É importante sim todo o trabalho que é realizado dentro da igreja. Mas nós temos que nos preocupar também lá fora, porque lá fora tem muita gente precisando da nossa ajuda, e quando nós fazemos, nós estamos fazendo como se para o próprio Senhor Jesus Cristo, tá? E aí nós temos aqui, ó, o que é a capelania hospitalar, gente. O ministério da capelania hospitalar evangélica é a prática do amor por Cristo e pelo seu próximo. Quando você pratica a capelania hospitalar, você está praticando algo maravilhoso, você está cumprindo o seu chamado, cumprindo a sua missão, né? Cumprindo a sua missão, e ao mesmo tempo, né, você está cumprindo a prática do amor por Cristo, tá? É o serviço que visa dar assistência aos enfermos em vários estágios, nos diversos hospitais, visitando, auxiliando, evangelizando, confortando e ministrando os recursos da fé da palavra de Deus, tá? Então isso é capelania hospitalar, é o ministério realizado dentro dos hospitais, tá? Isso é muito importante a gente saber também, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui a nossa lição. Louvado seja o nome do Senhor.
Aí nós temos aqui, ó, a missão da capelania hospitalar, tá? Preste bem atenção. A capelania hospitalar tem como missão atuar nos hospitais através dos voluntários capacitados que levam o amor, o conforto, a esperança aos pacientes e também aos seus familiares e, claro, aos profissionais da saúde, apresentando a fé cristã através do atendimento espiritual, emocional, social, recreativo, educacional e outra coisa, sem distinção de credo, raça, sexo ou classe social. Então, esta é a missão da capelania hospitalar, levar esse trabalho voluntário de amor, né, de conforto, de esperança, tanto aos profissionais, como aos seus familiares, aos familiares dos internos daquele hospital e também aos que estão passando pelo processo de enfermidade, tá bom? Olha, vocês vão ver aqui o quanto esse trabalho é importante. Aí eu quero mostrar para vocês o impacto da fé sobre a saúde física e mental das pessoas. Olha como que o desenvolvimento da fé, o exercício da fé é importante na vida daquele que está passando pelo processo de enfermidade. Ouça isso com atenção. Pesquisas científicas, gente, têm sido publicadas, reafirmando o impacto da fé sobre a saúde física e mental de pessoas que têm fé e que frequentam uma comunidade religiosa. Então as pesquisas mostram os resultados na vida daquelas pessoas que passam pelo processo de enfermidade, mas são incentivadas a praticar a fé, são movidas, né, a exercitar a sua fé. Olha qual o impacto disso, tá? Nestas pesquisas, torna-se evidente que o grupo dos cristãos ocupa o centro das respostas favoráveis, o que nos faz lembrar que muito além da fé, na fé, essas pessoas têm em Cristo a resposta para as suas vidas, sendo ajudadas e sustentadas por Ele em todos os momentos, tá? E aí vocês pasmem nisso aqui. O Dr. Harold Koenig, né? Ele é um psiquiatra, geriatra e pesquisador da Universidade de Duke, nos Estados Unidos. Ele concluiu em seu livro que as pessoas que têm fé em Deus e frequentam regularmente uma igreja e cultivam um bom relacionamento com Deus, apresentam os seguintes resultados. Olha os resultados de quem cultiva um relacionamento com Deus: melhor engajamento ao tratamento médico, melhor aceitação ao tempo de hospitalização, aumento da imunidade orgânica, pressão arterial mais instável, tá? Menos problemas estomacais, tudo isso na vida de quem exercita a fé. Menos problemas de estomacais e de cólon. O camarada está internado, mas se você está lá como capelão, ajudando ele a exercitar a fé, olha os resultados: melhor índice de ataque cardíaco, menor tempo de recuperação de cirurgias, menor dor, níveis mais baixos de estresse, menores índices de depressão e ansiedade, maior autoestima, menor níveis de ansiedade e etc. Então, gente, aqui nós aprendemos o que gera na vida das pessoas o trabalho da capelania dentro do hospital. Olha como isso é importante. Quantas pessoas podem ter as suas vidas transformadas a partir do momento em que um capelão deseja cumprir o seu chamado, em que um homem de Deus deseja fazer esse curso, ter o seu certificado, a sua credencial. E aí eu quero falar da importância de você ter essa documentação, porque quando você chega no hospital, né, aqui em São Luís, Maranhão, tem hospital que já não deixa mais nem pastor entrar. Você sabia disso? Já recebi mensagem aqui de pastor que quis entrar no hospital e ele não conseguiu entrar porque foi perguntado para ele: você tem o curso de capelania? Né? Você tem a credencial de capelão? E ele não tinha. Então ele não pôde entrar, apesar que isso está errado, porque a lei assegura
A lei assegura o exercício da assistência religiosa, né? Mas o que acontece? Os hospitais estão ficando rígidos. Por quê? Porque eles entendem que quem fez o curso de capelania está preparado para exercer essa função. Quando você chega no hospital, que você apresenta uma credencial, olha a importância dessa credencial. Quando você apresenta uma credencial, ali você está comprovando que você se preparou para fazer aquele trabalho. E que você é uma autoridade. Porque para quem não sabe, o capelão, ele é uma autoridade no exercício da sua função. Na terceira aula, amanhã, eu vou mostrar para vocês, tá? Eu vou mostrar para vocês as leis que amparam. Eu vou colocar no slide para vocês as leis que amparam, e depois eu vou mandar nos grupos também, as leis que amparam o exercício da capelania. Então, essas leis têm que ser cumpridas, né? Ninguém está acima da lei. A lei determina que você pode fazer, mesmo sendo membro, não precisa ser pastor, mesmo sendo membro, você pode fazer o trabalho de assistência religiosa. Porém, é importante que você tenha o curso de capelania, tenha o seu certificado, a sua credencial, porque eles vão pedir para você, cadê a sua credencial, né? Então a credencial tem que estar na sua mão. É muito importante isso, tá bom, pessoal? Então, olha só a importância, quantas coisas boas geram na vida daquela pessoa que tem uma assistência religiosa. Agora a pergunta é, como se portar um capelão no hospital? Qual é o comportamento que tem que ter um capelão no hospital? Primeiro, nós temos que aprender que a instituição hospitalar, ela busca a cura do paciente. Então é necessário que o capelão respeite o ambiente, a estrutura do hospital, isto é, o capelão deve trabalhar dentro das normas estabelecidas pelo hospital. Isso é muito importante. Todo capelão tem que aprender que ele tem que obedecer às normas estabelecidas pelo hospital, tá? Em segundo lugar, como evangélicos, a Constituição brasileira nos dá direito de atender os doentes, tá? Isso é um direito, a Constituição brasileira nos dá. Por isso que eu disse para vocês que na próxima aula eu vou mostrar as leis que amparam o exercício da capelania. Porém, gente, preste bem atenção, nós como evangélicos estamos amparados pela Constituição brasileira, pelas leis federais, para exercer esse chamado, para atender os doentes. Porém, não é um direito absoluto, isto é, devemos fazer nosso trabalho de forma que não atinja o direito das outras pessoas, tá bom? Então isso é muito importante. Nós temos que fazer o nosso trabalho sem causar problemas, sem causar dificuldade para as outras pessoas, tá bom? Isso é muito importante, respeitar as regras de cada instituição. O capelão, ele deve tomar cuidado para não despertar nas pessoas enfermas falsas esperanças. Deve levar uma palavra de fé e esperança em Jesus Cristo, mas nunca que alguém será obrigatoriamente curado. Em nome de Deus. Deus cura quem Ele quer. Nós não podemos sair pelos hospitais prometendo que todo mundo vai sair de lá, a não ser que Deus mandou você dizer. Se Deus mandar é outra coisa. Senão você não pode sair fazendo falsas promessas, trazendo falsas esperanças. Não, você pode muito bem dizer, olha, eu vou orar com fé. Eu vou unir a minha fé e a sua, com a sua. E nós vamos orar. E o Deus que é poderoso para curar, Ele pode fazer um milagre na sua vida, porque Ele tem o poder de curar, né? Diz que um garotinho, ele estava numa sala de escola bíblica dominical e o professor da escola bíblica estava falando que Jesus cura e que Jesus responde oração e tal. Aí o garotinho de 9 anos perguntou para o professor e disse, professor, minha avó está com câncer. Se eu orar, Jesus vai curar minha avó? Aí o professor, para não fazer promessas, né, com falsas esperanças, porque Deus pode curar como pode não curar, é a vontade dele que prevalece,
Então o professor, quando o menino perguntou, professor, a minha avó está com câncer, se eu orar, Jesus vai curar a minha avó? Aí o professor disse assim, olha, se ele vai curar eu não sei. Eu sei que ele tem o poder de curar, e você só vai saber se você orar. Amém? Então essa é a resposta sábia, né? Tá certo? Nós só vamos saber se a gente orar. Então a pessoa está dizendo lá no leito do hospital, ai, será que eu vou ser curado? Irmão, se você vai ser curado eu não sei. Eu sei que eu tenho a fé, vou me unir minha fé com a sua. E o Deus que nós servimos tem o poder de curar. E nós só vamos saber se a gente orar. Então vamos orar com fé. Louvado seja Deus, tá certo, gente? Em quarto lugar, o capelão, ele deve respeitar as visitas de outros grupos, gente. No ministério da capelania, pessoal, não há lugar para disputas ou conflitos, tá bom? Não há lugar para disputas ou conflitos. A capelania é feita com simplicidade, com humildade. Não é porque eu estou atrás dessa farda, né? Não é porque eu tenho uma farda, não é porque eu tenho os acessórios da Unicad, porque eu tenho uma credencial de capelão, porque eu sou uma autoridade. Porque a partir do momento que você se forma como capelão, você passa a ser uma autoridade, tá? Nessa área, para desempenhar a sua missão. Você é uma autoridade, tá certo? Então, mas não é porque eu sou uma autoridade, né, que eu vou querer fazer tudo do meu jeito, da minha maneira, conforme eu quero. Não, eu tenho que saber que eu tenho uma missão a cumprir, mas que essa missão tem que ser cumprida com humildade, com simplicidade. O capelão, ele tem que respeitar as visitas de outros grupos. Tá? Eu cheguei no hospital, tem um grupo lá de outra denominação, tem um grupo lá de outra religião, orando lá, não tem problema, deixa eles orar. Depois você faz a sua oração, o seu trabalho, e sem atacar o outro, porque lá não é lugar para isso, tá certo, pessoal? Nós temos que cumprir o nosso chamado. O capelão, ele deve saber utilizar os instrumentos que Deus lhe deu. Quais foram, inclusive, pessoal, eu quero chamar a atenção de vocês para vocês seguir o nosso canal no YouTube. Se inscreva lá no nosso canal no YouTube, esse canal que você está assistindo a aula, se inscreva nele, porque toda quinta-feira, 15 para as 7 da manhã, nós postamos um podcast sobre capelania, para você crescer, para você se desenvolver como capelão. Toda quinta-feira. E outra coisa, compartilhe esses vídeos do podcast, faça isso, mande para as pessoas, toda vez que você assistir, mande para no mínimo 5 pessoas. E tem um podcast onde eu falo, gente, justamente sobre as ferramentas de um capelão. Quais foram os instrumentos, as ferramentas que Deus deu para os capelães? Oração, palavra, fé, e eu acrescentaria aqui o poder do Espírito Santo, né? Oração, palavra, fé e o poder do Espírito Santo. Oração, palavra de Deus, fé e o poder do Espírito Santo. Aleluia. Por isso que Jesus disse lá em Atos capítulo 1, versículo 8, mas recebereis poder, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas. Você não pode ser testemunha fraquejando. Sabe essa pessoa que começa um curso, para no meio do caminho. Aí começa um trabalho, uma campanha de oração, para no meio do caminho. Um dia está crente, um dia não está. Um dia está com o pé na igreja, outro dia está com o pé no mundo. Um dia está pregando o evangelho, outro dia está com a boca cantando música mundana. São pessoas que fraquejam na fé, né? São pessoas que fraquejam na fé. Você tem que ser determinado a ser um crente até morrer, a ser um crente fiel em Cristo Jesus. Você tem que ser determinado a cumprir seu chamado com excelência, viu? E essas pessoas que ficam também preocupadas, porque eu tenho que fazer esse curso, depois tem que pagar para receber um certificado. Isso aí não é nada perto do que Deus vai investir na sua vida depois que você adquirir esse curso e essa certificação. Você vai ver o investimento que Deus vai fazer na sua vida. Pare com essa murrinha de não querer fazer as coisas que tem que ser feito. Obedeça a Deus, se coloque à disposição de Deus. Olha, eu quero dizer uma coisa para vocês, não está aqui no script não, mas eu vou falar.
Tem muita gente que vive preocupado com essa questão financeira, por isso que não prospera. Quem nunca tem é porque nunca deu. Invista no seu ministério, plante no reino, obedeça a Deus, se preocupe em cumprir o seu chamado. Enquanto você correr atrás do dinheiro, o dinheiro vai fugir de você. Agora, o dia que você parar de se preocupar com o dinheiro e cumprir o seu chamado, se interessar pelo seu chamado, investir no seu chamado, você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Tá certo, pessoal? Isso é muito importante, tá? Invista no seu chamado, tá? Tô até anotando aqui o que eu tô dizendo, ó. Invista no seu chamado, que isso aqui é importante para mim também. Por isso que eu quero dizer para vocês que todo mês eu compro um curso, todo mês eu estou estudando. Eu não tenho essa frescura comigo. Para mim, comprar curso, comprar curso não é gastar dinheiro, não é gasto. Para mim é investimento. Por isso que hoje eu estou aqui ministrando para vocês. Eu, pela misericórdia de Deus, eu fiz o curso de teologia, eu sou bacharel em teologia. Pela misericórdia de Deus, eu sou formado capelão pela Associação de Cabos e Soldados da Polícia Militar de São Paulo. Eu fiz curso de coaching, eu fiz curso de introdução à psicanálise clínica, eu fiz curso de oratória, eu sou especialista em oratória e dou aula de oratória. Eu fiz curso de gestão e liderança. Agora eu estou fazendo o EAG, que é um curso empresa autogerenciável. Enfim, eu não paro de estudar. Eu tenho vários outros cursos que eu não vou ficar falando todos aqui, mas são vários cursos que eu tenho. Pela misericórdia de Deus, sabe por quê? Porque ninguém acredita no meu chamado mais do que eu. Então eu invisto no meu chamado, tá? O capelão, ele tem que saber usar as ferramentas que Deus deu para ele: oração, poder da palavra, a fé e o poder do Espírito Santo. Um ponto importante para o capelão é aprender as normas, as regras do hospital para poder visitar os enfermos, tá bom? Então, sempre pergunte quais as normas, quais as condições para você fazer o seu trabalho. Outra coisa importante, como capelão, o que devo fazer na visita hospitalar? Essa é uma pergunta. Como capelão, o que devo fazer na visita hospitalar? Primeiro, apresentar-se adequadamente, tá? Eu tenho que me apresentar adequadamente. Segundo, estar preparado para enfrentar as circunstâncias adversas, Por quê? Porque muitas coisas podem acontecer, pois o doente, ele pode apresentar sintomas como frustrações, ansiedade, dor, desespero, problemas emocionais ou de religiosidade. Então, nós capelães temos que estar preparados para enfrentar circunstâncias adversas. Outra coisa, respeitar o espaço de outros enfermos ou visitantes. Isso é muito importante. Nós temos que respeitar o espaço de outros enfermos. Eu entro num quarto, tem uma pessoa enferma lá, mas tem outros enfermos, eu não posso chegar orando alto, sapateando, fazendo barulho. Não! Eu não posso fazer isso, pessoal. Tá bom? Sabe por que eu não posso fazer uma coisa dessa? Sabe por quê? Eu vou explicar para vocês por quê. Sabe por quê? Porque essas pessoas que estão ali, elas têm que ter os seus direitos respeitados. Então, eu posso perguntar se todos ali aceitam a oração. Aí se só um aceitar ou dois, eu vou orar baixinho, com imposição de mãos. Agora se todos na sala aceitar, eu posso orar um pouco mais alto e fazer uma oração coletiva para todos, tá bom? Mas eu tenho que respeitar o espaço de outros enfermos ou visitantes, tá? Outra coisa, levar sempre para deixar com as pessoas atendidas folhetos, literaturas. Quando você for no hospital, leve folhetos. Deixe lá uma mensagem para aquelas pessoas continuar refletindo depois que você sair, tá? Sempre obedecer às normas dos hospitais em suas visitas, tá? Já falei sobre isso. Lembrar que o paciente tem suas necessidades. Então ouça o paciente. O capelão, gente, ele tem que ser um bom ouvinte. Tem pessoas que não querem promessas falsas, que ele vai sair do hospital, que ele vai ser curado, Tem pessoas que não querem nada disso. Tem pessoas que só querem ser ouvido. Ele quer falar, ele quer conversar, ele quer contar o que aconteceu com ele. Então, dê atenção, seja um bom ouvinte, tá?
Outra coisa, o capelão vai ao hospital em nome de Jesus. Portanto, ele deve demonstrar sempre amor, carinho, levando conforto, confiança, esperança. Tá? Porque você está indo representar o reino, você está indo como porta-voz de Cristo, representante de Cristo, tá certo? Então tem que ter amor por essas pessoas. Outra coisa, tomar sempre cuidado para evitar contato com uma doença contagiosa. Tome cuidado, mas sempre cuidadoso também para não ofender o paciente, porque tem gente que o cuidado dele é tão exagerado que ele acaba ofendendo o paciente pensa que ele está com nojo, pensa, né? Não pode ofender o paciente, você tem que ter seus cuidados de forma sábia, sem ofender o paciente, tá bom? Isso é muito importante, nós temos que nos preocupar com isso, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, olha, preste bem atenção, sempre que possível, aproveitar a capelania, a capela, melhor dizendo, do hospital, e realizar trabalhos evangelísticos. Aproveite para realizar trabalhos evangelísticos. A cada visita, o capelão deve avaliar-se e procurar sempre melhorar sua atuação a cada visita. Tá bom? Você vai fazer visita, melhore a cada dia a sua atuação, né? Corrija os erros. É claro que você vai desenvolvendo graduativamente, você vai crescendo, né? Na medida que você vai exercitando, você vai crescendo como capelão. Isso é muito importante. Agora, como capelão, gente, o que eu não devo fazer na visita hospitalar? O que eu não posso fazer? Olha só, preste bem atenção. Preste atenção, o que eu não devo fazer na visita hospitalar? Primeiro, se estiver doente, não visite. Não vá ao hospital se você estiver doente, tá certo? Espere você se recuperar primeiro. Segundo, não falar de suas experiências hospitalares. Pare com esse negócio de estar falando das suas experiências hospitalares. Lembre-se, você é um capelão e não um paciente. Então, cuidado com isso, tá? Não chegue lá, começa, porque eu já fiquei internado, eu quase morri, ixi, esse remédio aí que você toma, eu tomava também, quase morri. Pare de falar de suas experiências hospitalares. Você é capelão e não paciente. Outra coisa, não faça críticas ao hospital, não questione o diagnóstico ou o tratamento médico. Pare de reclamar, de falar dos médicos, de falar mal do hospital. Não faça isso. Lembre-se, você é capelão e não médico. O médico sabe o que ele está fazendo. Ele estudou 5 anos, 6 anos para aquilo. Fez pós-graduação, fez especialização. Então, ele sabe o que ele está fazendo. Não critique o hospital, não critique os médicos. Você é capelão e não médico. Tá? Em terceiro lugar, não deite ou sente no leito do paciente. É brincadeira, né, gente? Tem gente que vai ao hospital fazer uma visita, chega lá, senta no leito do paciente. Irmão, chega para lá, deixa eu sentar aqui. Irmão, deixa eu deitar aí do seu lado. Tem gente que quer deitar no leito do paciente. Não pode. Tá? Temos que ter cuidado com isso. Tá bom, pessoal? Não faça isso. Tá bom? Outra coisa, não entre em quartos ou enfermarias sem antes bater na porta. Às vezes você não bate na porta e está tendo um procedimento, tem uma pessoa sendo cuidada ali, está trocando as partes íntimas daquela pessoa, as roupas íntimas, melhor dizendo, daquela pessoa, né? Perdão, as roupas íntimas daquela pessoa, está sendo trocada, uma fralda, uma coisa, e aí o camarada entra com tudo, a mulher entra com tudo. Não, você tem que bater na porta antes de entrar. Tá? Outra coisa, não prometer curas em nome de Deus, a não ser que Deus mandou. Se Deus não mandou, não faça isso. Ore com fé, mas não prometa nada a ninguém, tá? Outra coisa, não falar em tom alto ou baixo demais. Procure falar em um tom normal. Tá certo? Isso é muito importante. Não grite dentro do hospital. Esse negócio de sair sapateando dentro do hospital, batendo palma, fazendo barulho. Não, ore com sabedoria. Tá certo? Não comente com um paciente as informações colhidas com outro paciente. Isso provoca fofoca, falta de credibilidade ao capelão. O capelão sai como fofoqueiro,
Quando você ouvir um comentário de um paciente, nada de contar ao outro paciente. Não faça isso não. Tá bom? Sabe por quê? Porque senão você fica sem credibilidade. Tá? E os pacientes terminais? Vamos aprender? Vamos aprender? Olha, ao visitar um doente terminal, temos de tentar descobrir nos primeiros momentos, em conversas com os parentes e até ouvi-lo, se ele está lúcido, se pode conversar, qual é o estágio que ele está vivendo da enfermidade, tá certo? Essa é a primeira informação, tá? Reações, aí, por que nós temos que saber se ele está ouvindo ou não, se ele está ciente ou não? Para você saber como você vai agir na sua visita. Tá certo? Você tem que diagnosticar se ele está lúcido ou não. Se ele pode conversar ou não. Tá? Outra coisa, vou mostrar para vocês as reações do paciente diante da morte iminente. Quando a pessoa sabe que vai morrer, quando a pessoa está com medo da morte, né? Olha só as reações. Primeiro, negação. Esta é a primeira reação. Ele nega que está doente, que pode morrer. Esse é o momento que a família é desafiada a estar mais perto do paciente. Outra reação que o paciente tem, revolta. Depois de convencer-se de que é verdade, que realmente está doente, a pessoa passa a se perguntar, por que eu? Por que Deus deixou isso acontecer comigo? Eu mereço isso? E aí vai causando aquela revolta dentro daquela pessoa, tá certo? Então, isso é muito importante a gente ver. Tá bom? Outra coisa, aí vem a terceira fase. A terceira fase é a fase da barganha, são reações do paciente. Depois de descarregar sua revolta, ele começa a imaginar se pelo menos pudesse fazer isso ou aquilo antes de partir. Ele começa a tentar negociar. É o momento da chantagem emocional, né? Depois vem o quarto momento, que é o momento da depressão. O paciente se desinteressa por tudo. Quando ele está em fase terminal de uma enfermidade, ou às vezes na UTI de uma enfermaria, ele passa, né, aliás, na UTI de um hospital, ele passa a ter uma depressão, ele se desinteressa e praticamente se entrega àquela situação. Ele fica desanimado, ele perde a vontade de viver. Depois vem a quinta reação, que é a aceitação. Quando chega nessa fase, né, é onde ele aceita a sua realidade. Daí para frente, acaba até ficando mais fácil para os familiares do paciente e para todos que está cuidando dele. Mas são fases que um capelão pode passar durante uma enfermidade. Então, nós temos que nos preocupar em estar preparado para lidar com esses momentos, com essas fases, tá bom, pessoal? Outra coisa, pacientes na UTI. A UTI nasceu, gente, a UTI nasceu da necessidade de se oferecer suporte avançado de vida aos pacientes agudamente doentes que porventura possam ter chances de sobrevivência. Então, é um ambiente de alta complexidade. Nós estamos falando de vidas, tá? O capelão, ele pode ter acesso à unidade de terapia intensiva, que é a UTI de um hospital, desde que conheça as regras, tá? Você tem que procurar saber as regras para entrar na UTI daquele hospital. Com certeza você terá que vestir uma roupa especial, além de ter que lavar as mãos na entrada e na saída, tá? A UTI de um hospital é coisa séria e nós temos que atentar para isso. Tá? Eu quero dizer para vocês que aqui em São Luís, Maranhão, eu já fiz várias campanhas em hospitais aqui. Tem um hospital aqui em São Luís chamado Hospital Dutra. Eu fiz 135 dias de campanha no Hospital Dutra, orando. Você sabia que teve um dia que eu entrei num quarto lá, 135 dias consecutivos. Teve um dia que eu entrei num quarto que uma senhora que estava lá numa maca, deitada numa maca, e tinha várias macas, várias pessoas, ela tomou um susto quando eu disse para ela que eu era pastor. Você sabia disso? Você que é pastor aí, tá me ouvindo? Escute bem. A mulher tomou um susto quando eu disse para ela que eu era pastor. Sabe por quê? Ela disse para mim assim, o senhor é pastor? Eu disse, sou. O senhor é pastor? Eu disse, sou.
Ela disse assim, porque eu estou aqui há 3 meses, nunca veio um pastor aqui orar por mim. Eu estou aqui há 3 meses internada, nunca pisou um pastor aqui para orar nesse quarto. Olha só onde nós chegamos. Olha só o nível de situação que chegamos nesse país. Um país que é chamado país dos evangélicos. E uma pessoa passa 3 meses internada dentro de um quarto de um hospital sem receber uma visita de um pastor. Pastores, nós temos que estar dentro dos hospitais, pregando, orando pelos enfermos. É a nossa missão. Deus não deu a sua missão, meu querido pastor, com muito respeito, com muito temor e tremor eu falo isso. Não é para ficar sentado dentro de um gabinete, atrás de uma mesa, de um computador, não. A Deus nos deu a missão de levar essa palavra aos enfermos dentro dos hospitais. Essa missão é nossa. As pessoas ficam orando e dizendo, ai Senhor, Senhor, envia um anjo naquele hospital, envia um anjo naquele hospital. Sabe quem é o anjo que Deus quer enviar? É você. Você é o anjo. Você está orando, Senhor, envia anjos naquele quarto, naquele hospital. Deus está olhando para você e está dizendo assim, eu não vou enviar anjo. Eu chamei você para isso. Quem tem que ir é você. Viu? Então é muito importante esse trabalho. A oração nos hospitais. A oração, gente, em hospitais, se não atentarmos para alguns detalhes, ao invés de ajudar, pode atrapalhar, se não for feita sabiamente. Então aprenda isso aqui, ó. Primeiro, uma só pessoa orando. Pode ter várias pessoas com você, uma só pessoa orando. Não é aconselhável uma reunião de várias pessoas orando ao mesmo tempo. Um período muito longo de uma oração, cada um fazendo de um jeito, de uma maneira, pode criar problemas emocionais ao enfermo. Então, você está num grupo de pessoas, grupo de capelães, um só ora, os outros concordam. Amém? É assim que tem que ser feita a oração, com sabedoria. Voz suave. Não se deve fazer aquela oração gritando, com exaltação de voz. Oração é conversa com Deus. Portanto, o que vai fazer efeito é a fé e não os efeitos psicológicos das palavras fortes. Tem gente que acha que o que vai fazer efeito ali são as palavras fortes, bem colocadas dentro do vernáculo. Não! O que vai fazer efeito é a sua fé, é a sua vida com Deus, é a sua comunhão com Deus. É isso que vai fazer efeito. Tá certo, pessoal? Então isso é muito importante, tá bom? Outra coisa, sem encenações. Não faça encenações, não provoque expectativas. Não dramatize suas orações. Faça tudo normalmente. Qualquer alteração nas emoções do paciente pode ser prejudicial. Então, não faça muita encenação, não. Faça o básico e Deus vai te abençoar. E o pedido? Qual é o pedido na oração? Põe a pessoa nas mãos de Deus. Peça que Deus realize a sua vontade em sua vida. Não insinue em suas orações que Deus é obrigado a curar aquela pessoa. Não. Ore com fé, mas deixa por conta de Deus fazer a vontade dele. Se o enfermo quiser orar, se estiver lúcido, deixe ele orar também, mas sob vigilância. Se ele se emocionar e chorar, continue a oração você mesmo e depois encerre imediatamente. Tá bom? E outra coisa, nunca se esqueça que tem alguém na sala de um hospital precisando de você. Tá? Nunca se esqueça, tem alguém na sala de um hospital precisando muito de você, tá bom? Aqui eu quero concluir a nossa aula, né? Quero concluir a nossa aula, deixando para vocês aqui, eu quero concluir essa parte da aula, né? Essa parte, depois, agora nós vamos entrar na segunda cadeira da capelania, tá? Agora nós vamos entrar, eu quero concluir essa aula, e agora nós vamos entrar na segunda cadeira de hoje. Nós vamos falar sobre a capelania fúnebre, tá bom? Mas eu quero concluir essa aula mostrando para vocês, pessoal, essa certificação que eu falei ontem, e hoje eu vou falar mais breve aqui, mas tenho que falar. Olha, vocês precisam saber a importância dessa documentação.
tá certo? É muito importante você ter a sua documentação e estar amparado pelas leis federais, tá? Quando você tem uma credencial de capelão, quando você tem uma credencial de juiz de paz eclesiástico, você está amparado pelas leis federais para exercer a sua função como capelão, a sua função como juiz de paz eclesiástico. Por quê? Porque esses cursos são amparados pelas leis federais. Na próxima aula, amanhã, eu vou mostrar para vocês as leis que amparam o exercício da capelania. Então preste atenção, pessoal, sabe? Olha, adquira essa certificação. Se for um curso... Gente, se eu fosse cobrar... preste atenção. Eu não estou dizendo que eu vou cobrar. Se eu fosse cobrar esses 2 cursos, você pagaria R$1.100 e poucos nesses 2 cursos. Capelania, 487. Juiz de paz eclesiástico, R$684. Se você fosse pagar esses 2 cursos, seria R$1.100 e pouco ou R$1.200 e poucos. Mas eu não estou cobrando, porque eu não faço isso por dinheiro. Eu faço por amor à obra de Deus. Eu faço porque eu tenho uma missão a cumprir. Foi essa missão que Deus me deu. Goste ou não goste, foi essa missão que Deus me deu. Se você gostar, eu faço. Se você não gostar, eu estou cumprindo a minha missão do mesmo jeito. Foi a missão que Deus me deu. Então eu não cobro para dar o curso. Por isso que você recebe apostilas e videoaulas gratuitas. Agora é muita gente fazendo curso conosco. Eu não tenho como. É gente do Brasil inteiro, de vários estados do Brasil e de fora do Brasil. Eu não tenho como manter essa instituição sozinho. Eu não tenho como enviar essa documentação para vocês com dinheiro do meu bolso. Eu não tenho como. Então, gente, preste bem atenção. Faça um sacrifício que vale a pena. Você precisa ter a documentação do seu curso. Sabe, não deixe passar essa oportunidade, porque um curso desse aí, tem instituições aí que vendem um curso que não chega aos pés disso aqui, e é um curso de R$700, de R$800, de R$1.000 e poucos. Esses dias chegou aqui 2, 3 obreiros aqui, uma irmã, a esposa de um pastor, mais o esposo dela, o pastor e uma ovelha deles, sentaram aqui na minha sala. Ela disse: pastor, tem uma vizinha minha que fez esse curso, ela pagou R$1.800. Viu? R$1.800. E ainda tem curso aí, irmão, que não... Sabe? É aquelas credencial velhas, furreca. Isso aqui não, é uma credencial igual aqueles cartão de banco. É coisa chique, é coisa fina. Então adquire essa certificação. Se for um curso só, qualquer um dos 2 cursos, se for um curso só, R$170. Se for os 2 cursos, R$270. Eu vou colocar aqui, gente, tá aqui, o Pix. Em cima aqui, deixa eu colocar de outra cor aqui, eu vou colocar, deixa eu ver aqui, eu vou ver se eu coloco de amarelo. Vou mudar a cor aqui, só para vocês verem aqui o Pix, tá bom? Então, gente, preste bem atenção, olha, tá aí o Pix para vocês, tá bom? Tá aí o Pix para vocês. Faça, né? Deixa eu ver aqui onde é que, agora eu não lembro onde que é que troca a cor aqui, a cor de, aqui, pronto, eu vou colocar aqui um amarelo e um vermelho no fundo, para vocês copiar o Pix, tá bom? Copia esse Pix aí. Deixa eu escolher a primeira cor aqui. Pronto, amarelo. E vou colocar um fundo vermelho. Tá bom? Aqui, um fundo vermelho. Pronto. Ou vice-versa. Pronto. Aqui. Certo? Olha aqui, Ixi, não colocou o fundo. Mas tá aqui. Tá aqui, gente, para vocês. Né? Tá aqui para vocês o número do celular. Né? O número o número do Pix, tá bom? Tá aí pra vocês, deixa eu ver se eu consigo de novo aqui, vou tentar de novo. Tá aí o número do Pix, pessoal, pra vocês, tá bom? Pronto, a cor foi amarela, o fundo vermelho, eu não consegui colocar o fundo vermelho, deixa eu ver se eu consigo agora. Pronto, consegui. Aqui, pronto pra vocês aí, tá bom? Tá aí pra vocês, pessoal. Esse é o número do Pix. Se você fizer o Pix hoje, depois que terminar a aula, ou amanhã cedo pela manhã, eu já vou começar a imprimir sua documentação. É muita gente fazendo curso. São vários grupos, você está num grupo no WhatsApp, mas são vários grupos com várias pessoas. Então, em nome de Jesus, adquira sua certificação. Você está plantando uma semente nessa instituição e você está investindo no seu chamado. Isso é importante, gente,
Quero dizer uma coisa para vocês, quando vocês adquirem essa certificação, faz esse curso, Deus vai fazer um investimento em você, isso é sem dúvida, não é promessa para você comprar, para você mandar a sua ajuda do certificado, da credencial, não. Isso aqui é porque é verdade, quando você investe no seu chamado, Deus investe em você. Então invista no seu chamado, faça agora o seu Pix, o seu pagamento, depois da aula eu vou mandar no grupo novamente as contas para o pagamento. Para você que não tem Pix, você pode fazer pelo Banco do Brasil, pela Caixa Econômica ou pelo Bradesco, tá bom? E aí você faz o seu pagamento da sua certificação. Depois que você fizer o pagamento da sua certificação, é separado, tá? Primeiro você faz o pagamento da sua certificação e aí depois você vai adquirir os acessórios, tá bom? Faz agora o pagamento da sua certificação e depois você já vai adquirir os acessórios que eu vou gravar, eu vou colocar, né? Já gravei o vídeo, eu vou colocar lá no grupo um vídeo falando só sobre os acessórios. Mas primeiro, faz o pagamento da sua certificação para a gente mandar ela para você e você está amparado pelas leis federais para exercer a sua função. Outra coisa, aproveita os 2 cursos. Para com esse negócio de querer um curso só. É bom, se você não puder, tudo bem, adquira um curso só. Mas se você puder, faça um sacrifício. Porque um curso desse, gente, em outra instituição você ia pagar quase R$1.000 ou mais de R$1.000. O curso mais barato de juiz de paz eclesiástico na internet hoje é R$380, R$400, né? E aqui você vai levar 2 cursos completos por R$270, tá bom? Então, inclusive, nós vamos ter aula de juiz de paz também. Aguarde aí que nós vamos ter aula de juiz de paz eclesiástico. Então, pessoal, vamos se esforçar, adquira esse material, você não vai se arrepender. Isso vai abençoar seu ministério, vai abençoar sua vida, tá bom? Deus abençoe a todos. Nós vamos agora para a próxima aula. A próxima aula nós vamos falar sobre a capelania fúnebre. Não sai daí que essa capelania fúnebre é extraordinária e eu vou resumir para abençoar você. Não sai daí, tá bom? Vamos agora à capelania fúnebre, tá bom? Esta aula da capelania fúnebre, ela vai abençoar muito você, muito, porque vai fazer de você um capelão completo, também com a cadeira da capelania fúnebre e, naturalmente, um capelão de excelência. Então, eu entendo que esta aula é muito importante e que você precisa fazer esta aula também, tá bom? Então, vamos lá, pessoal, vamos continuar aqui. Olha, cerimônia fúnebre. O que é, pastor capelão, pastor Alex Martins? O que é uma cerimônia fúnebre? É um protocolo com rituais ou liturgia de culto, onde se dá pela morte de um ser vivo, respeitando seus vários aspectos culturais dentro de uma política religiosa local. Ou seja, é o costume dos religiosos, né, que na morte de um ente querido se faça uma cerimônia fúnebre. Isso acontece principalmente na família que falece alguém e que naquela família tem pessoas evangélicas. Ou quando o próprio falecido é evangélico, né? Então as pessoas programam esta cerimônia fúnebre. E é muito importante a atuação do capelão nesta cerimônia fúnebre. Por quê? Porque o capelão, gente, ele tem que estar preparado para essa função. Ele é capelão e existe também a cadeira da capelania fúnebre. Então, depois que você se forma capelão, quando você recebe o seu certificado e a sua credencial, as pessoas começam a saber que você é um capelão atuante, elas vão passar a te convidar para a cerimônia fúnebre. Então nós vamos ensinar o passo a passo de como você fazer esta cerimônia fúnebre, tá bom, pessoal? Vamos continuar aqui, olha, o capelão fúnebre, né? Vamos aprender aqui o que é um capelão fúnebre. O capelão fúnebre, gente, é um agente religioso presente num sepultamento e que leva aos enlutados presentes no velório, no momento da dor, da perca do seu familiar, uma palavra de consolo e de conforto baseado na Bíblia. Então isso é ser um capelão fúnebre. É aquele homem de Deus, aquela mulher de Deus
que está presente no sepultamento com esta missão de levar uma palavra bíblica de consolo e de conforto baseado nas Escrituras Sagradas para a família e os amigos da pessoa falecida, tá bom? Aí eu vou citar aqui para vocês algumas dicas para uma cerimônia fúnebre, tá? Primeira dica para uma cerimônia fúnebre: comparecer no local antes do início, tá? Isso é uma dica importante. Você tem que comparecer no local antes do início. Por quê? Porque capelão que vai fazer uma cerimônia fúnebre não pode chegar atrasado. Chega sempre adiantado, né? Por quê? Porque o andamento daquele velório, daquele enterro, não pode ficar esperando o capelão chegar. Então o capelão tem que comparecer cedo, antes do início da cerimônia fúnebre, no local desta cerimônia, tá? Em segundo lugar, falar com todos os presentes com descrição. É outra dica para o capelão fúnebre. Você chega no local de uma cerimônia fúnebre, você tem que falar com todos os presentes ali, com descrição, dando atenção para as pessoas, cumprimentando. Se possível, você falar com a família, né, dos enlutados, se aproximar deles e tal. Outra coisa, identificar os parentes aqui, ó, tá vendo? Identificar os parentes próximos do falecido, né, se aproximar desses parentes, saber mais algumas informações sobre o falecido, porque pode ser importante para a ministração da cerimônia fúnebre, né? Outra coisa, outra dica importante: você tem que saber o momento certo, oportuno para começar a cerimônia, tá? A cerimônia é uma espécie de um culto fúnebre, né? Onde você vai louvar a Deus, Perdão, gente, deixa eu dar uma tossida aqui. Então vamos lá. Vamos lá. Olha, a cerimônia fúnebre, gente, é um culto fúnebre, aonde você vai louvar a Deus, aonde você vai trazer uma palavra de conforto, né? Então você tem que saber o momento certo de começar. Começar na hora certa para poder terminar na hora certa. Tá certo, pessoal? Outra coisa, ó. Sempre se reportar com o nome do falecido. Você tá ali, né, ministrando aquela cerimônia fúnebre, reporte-se sempre com o nome do falecido. Em sexto lugar, entenda que a fala é aos vivos. Você tá ali, você tem que estar falando aos vivos, tá? E não ao falecido. Às vezes a pessoa vai fazer uma cerimônia fúnebre, ela fica se dirigindo à pessoa falecida. Não, você tem que se dirigir aos vivos que estão ali, tá certo? Outra coisa, deixar alguns vícios religiosos de lado, evitar fazer proselitismo, tá bom? Em oitavo lugar, cuidar da sua higiene pessoal, estar limpinho, com as unhas cortadas, ter muito cuidado com isso, ter cuidado para usar palavras sinônimas, né? Por exemplo, vamos fazer uma prece aqui. Não é prece, é oração, né? Então fale o português correto, fale o português claro, fale a linguagem cristã, evangélica, né? Em décimo lugar, seu sermão deve ter, eu coloquei aqui de 15 a 20 minutos, mas o certo é de 10 a 15 minutos no máximo. Eu acho que 15 minutos já é muito, muito, muito. Cerimônia fúnebre não é Camboriú. Tem gente, eu vou te contar uma coisa, viu? Eu já vi cada coisa em cerimônia fúnebre. Eu já fui em cerimônia fúnebre que o pastor cantou 15 hinos da harpa. Ah, faça-me o favor, né, irmão? Eu já fui em cerimônia fúnebre que o pastor queria pregar 1 hora de mensagem. Gente, cerimônia fúnebre não é Camboriú. O congresso dos Gideões Missionários em Camboriú é que se prega 1h30, 2 horas. Cerimônia fúnebre não. A mensagem é de 10 minutos, estourando. Tá certo? Evite muitas oportunidades após o sermão. Isso também cansa as pessoas. Às vezes você prega, dá uma palavra ali de 10 minutos. Daqui a pouco vem outro, mais 10 minutos. Depois vem outro, mais 10 minutos. Não. Evite dar oportunidades, né? Louve os hinos que você tem que louvar. Se tiver que dar uma oportunidade, dê antes da sua reflexão bíblica,
né? Aí depois você ministra, tem aquele momento da reflexão na palavra de Deus, depois você encerra a cerimônia. Nada de dar oportunidade para ninguém depois que você ministrou, tá? Outra coisa, se houver sepultamento, evite demorar na hora do enterro, né? Olha, se tem um sepultamento, vai ter um enterro, sepultamento, não fica demorando, falando demais. Você está ali só para dar uma palavra de conforto, de amizade, de alegria, aquelas pessoas, de esperança, e depois encerra a cerimônia, não fica se estendendo muito. Pare antes que as pessoas desejam que você já tivesse parado. Entendeu? Tem gente que é cansativo demais para ministrar uma cerimônia fúnebre, não pode ser assim, tá? Vamos fazer aqui algumas observações acerca da cerimônia fúnebre, tá? Primeiro, a cerimônia fúnebre é uma das mais importantes oportunidades para o ministro religioso, o ministro capelão, para estar próximo da família, encorajando, consolando e construindo profundo relacionamento, não só com a família, mas também com os amigos. Então é uma grande oportunidade para você iniciar um contato com essas pessoas e poder pregar o evangelho para elas, tá bom? Em segundo lugar, ao saber da morte de alguns irmãos, ou de algum irmão, né? Ao saber da morte de algum irmão, parente de membros da igreja, é salutar, é importante um telefonema imediato para a família, para dar os pêsames, tá certo? Demonstrando seu sentimento. É importante que isso aconteça, tá? Você tem na sua igreja alguém que faleceu, ou parente de alguém, né? Alguém que congrega na sua igreja tem um parente que faleceu. Faça uma ligação para dar os seus pêsames, dar atenção àquelas pessoas que estão precisando, tá certo, pessoal? Outra coisa, é importante saber que nesse momento as pessoas geralmente querem expressar os seus sentimentos. Esteja pronto para ouvir essas pessoas. Isso é muito importante. O capelão, como eu disse na aula anterior, né, da capelania hospitalar, o capelão tem que ser um bom ouvinte, tá? Expressões que precisam ser evitadas, tá? Expressões tais como: Deus ama tanto que o levou para si. Essas expressões têm que ser evitadas. Deus sabe que vocês são fortes, por isso permitiu. Evite essas expressões. Outra expressão: se não era crente, já está perdido. Evite essas expressões, isso magoa, isso machuca. São vícios religiosos que devem ser evitados. O foco deve estar na consolação e na esperança. Tá bom, pessoal? Isso é muito importante a gente aprender isso aqui. O foco tem que estar na consolação e na esperança. Tá? Outra coisa, tenha consciência de que a morte, por mais esperada que seja, por mais velha que a pessoa esteja, mais idosa, eu diria assim, né? Mesmo tendo convicção da salvação, a morte traz tristeza, traz lágrimas. Então entenda o momento de cada pessoa que está ali, tá? Outra coisa, não fique ofendido se a família pedir para outra pessoa ministrar o culto fúnebre. Se você está lá, né, marque a sua presença, assegurando-lhes a sua disponibilidade. Olha, eu estou aqui, precisar, eu estou à disposição. Isso também é muito importante na cerimônia fúnebre. Outra coisa, anote as informações do funeral, como local, data e hora do sepultamento. Também é importante anotar as informações do falecido, tais como seu nome completo, idade, profissão, né? Nome do cônjuge. Isso é muito importante, porque durante a cerimônia você pode citar com propriedade algumas coisas acerca do falecido. Coisas que vai mostrar que você realmente conhece a história do falecido. Então procure saber, isso é muito importante. Em oitavo lugar, a saudação deve ser breve, incluindo a citação dos nomes dos familiares mais próximos. O versículo escolhido deve ser curto. Tem gente, meu irmão, que vai ministrar uma cerimônia fúnebre, ele quer ler o Salmo 119 inteiro. Faça-me o favor. Amém, irmãos? Olha, a cerimônia fúnebre
Ela tem que ser ministrada com sabedoria. Os versículos têm que ser curto, o mais breve possível. Tem que ser pessoal, tem que ser claro. E com duração de no máximo 10 minutos a reflexão. Não deixe de orar no final da sua reflexão, da sua ministração. Não deixe de orar pela família e pelos amigos. Eles estão ali também precisando de oração, né? Nada de orar pelo falecido, tá? Você vai orar pela família e pelos amigos, tá? O valor da presença e da palavra do capelão. Eu quero mostrar isso para vocês. O valor da presença e da palavra do capelão. O que percebemos na capelania fúnebre é que a palavra do líder religioso tem o mesmo significado para os familiares que, por exemplo, o enterro tem o mesmo significado que a despedida. Tá? E o valor de uma palavra, da presença do capelão, tem o mesmo significado que o enterro tem de uma despedida. O mesmo significado que o caixão tem de segurança. Ou seja, o caixão ele transmite segurança, o choro transmite despedida, o velório transmite ou é muito parecido, né, com o último gesto. Tem o mesmo significado. O velório tem o significado do último gesto e o pastor tem uma garantia, tem o significado de uma garantia divina. Assim também a capelania fúnebre. A palavra do capelão religioso significa a mesma coisa que o enterro significa uma despedida, que o caixão significa uma segurança, que o choro significa também uma despedida, que o velório significa o último gesto e que o pastor significa a garantia divina. O lado apropriado do capelão cerimonialista, gente, quando ele estiver lá ministrando a cerimônia fúnebre, né? O lado adequado é o lado direito, posição apropriada em caso da família estar presente e na cabeceira do caixão. Então, se a família está presente, está ali junto na cabeceira do caixão, o lado apropriado para o cerimonialista é o lado direito. Tá bom? É a tradição que diz e nós temos que aprender isso. O roteiro da cerimônia. Tá? Como é que é, pastor, esse roteiro da cerimônia fúnebre? Se posicione ao lado do fétero, ou do esquife, ou da pessoa falecida, né? E leia as seguintes passagens, né? Aí você pode também ler o texto que está em João capítulo 11, versículo 25 e 26, né? Você pode ler o texto que está em João 14, versículos 1 e 2. Eu deixei aí vários versículos que são sugestivos à cerimônia fúnebre. Né? Depois você pode orar a oração do Pai Nosso, pode cantar um hino, falar dados sobre a pessoa falecida e sobre a sua família. Né? Aí você deve ter por escrito esses dados que você vai falar, para que você não cometa erros. A mensagem, se a pessoa falecida não era crente, poderá ser dito o seguinte: por ter cessado sua existência terrena, entregamos seu corpo à terra. Porque a Bíblia ensina assim: terra a terra, cinza a cinza e pó ao pó. A Bíblia diz que nós somos carne, né? Nós somos carne, viemos do pó e para o pó retornaremos. Né? Então você pode ministrar isso. São sugestões de mensagens que podem ser ministradas. Outras sugestões eu tenho aqui. Mensagens apropriadas para um culto fúnebre. Né? Aí você pode falar que Paulo, nessas mensagens do apóstolo Paulo, ele compara, ou seja, ele considera a morte um lucro. Isso está em Filipenses capítulo 1. Né? Quais os lucros da morte? Primeiro, veremos a Deus. Você pode citar, isso aqui é um esboço para você pregar numa cerimônia fúnebre. Veremos a Deus, acabou a dor, novo corpo, nova casa, nova aliança, né? Então, gente, é muito importante que isso aconteça, tá bom? E aqui eu quero finalizar dizendo para você o seguinte: você pode finalizar a cerimônia fúnebre orando, e a expressão é essa: Deus os abençoe, e caso não os veja mais, nos veremos na glória. Oh, glória a Jesus! Essa é a frase que o capelão tem que terminar a sua cerimônia fúnebre. Tá bom, pessoal? Outra coisa, entenda a fase do luto na vida das pessoas enlutadas.
Vamos supor aquela mulher que perdeu um filho, que perdeu um marido. Existem fases do luto e que nós temos que compreender e participar ajudando essas pessoas. Primeiro, a primeira fase do luto é o entorpecimento, geralmente dura de algumas horas, algumas semanas. Alguns casos é caracterizado por crise de aflição ou raiva. A pessoa não se deu conta da realidade. Essa é uma fase. Tem outra fase? Tem! Anseio e busca pela pessoa perdida. Essa fase pode durar meses ou até anos. É quando a pessoa acorda da primeira fase e é caracterizado essa segunda fase por crise de aflição, inquietação, insônia, lembranças do ente querido. A pessoa enlutada, ela está sempre pensando que seu ente querido ainda vai voltar. É como se a pessoa que morreu estivesse viva ainda ali, né? E eu posso dizer sobre isso porque eu perdi a minha primeira esposa em 2013, quando ela faleceu com um derrame cerebral, com 29 anos. Eu fiquei viúvo, fiquei com uma filha de 3 anos e uma de 6 anos. Você já pensou? Eu fiquei sem chão. Nós casamos na igreja, ela casou virgem. Nós casamos na casa do Senhor dos Exércitos, ficamos 10 anos casados. Quando ela faleceu, eu tinha uma filha de 3 anos, tenho, né, que eu crio minhas filhas até hoje. Na época, uma estava com 3 anos e outra com 6 anos. Ah, você não sabe o que eu passei. Chorei lágrima de sangue, não foi fácil, irmãos. Por isso que eu digo que essa fase do luto, nós temos que ajudar essas pessoas. As pessoas enlutadas. Aí tem a terceira fase, que é a fase da desorganização e do desespero. A pessoa passa a admitir que realmente seu ente querido morreu e que não existe mais oportunidade dele voltar. E ela começa a ver que as coisas realmente mudou. Se for uma mulher, ela perdeu seu marido, ela logo vê os problemas novos se desenvolverem. E aí ela começa a se fazer uma série de perguntas quanto aos proventos, ao sustento da família. Ah, esta fase é muito difícil. Se a pessoa não estiver bem estruturada, ela não consegue superar isso facilmente. E ela dificilmente passa para outra fase, ela fica nessa fase sofrendo. Precisa de ajuda. Aí depois vem a quarta fase, que é a fase da reorganização. Nessa fase a pessoa começa a se dar conta de que tem que assumir a sua vida. Ela começa a se dar conta que ela tem que continuar a vida. Ela começa a caminhar sozinha, né? Ela começa a perceber que as coisas mudaram. Então, aos poucos, ela começa a se recompor e se confortar da perda e estabelecer novos padrões, novas metas para a sua vida. Mas até chegar nessa fase, tem a primeira fase, tem a segunda fase e tem a terceira fase. Então não é fácil, né? E nós, crentes, servos de Deus, temos que entender isso, né? Aí, a continuação do trabalho após o sepultamento. Ou seja, após o sepultamento, nós temos que dar atenção às pessoas enlutadas, tá? Nós temos que continuar o trabalho. Lembre-se que seu cuidado como capelão não termina quando o culto fúnebre termina. Não! O seu cuidado como capelão continua. É importante fazer visita aos familiares, acompanhá-los no processo da recuperação. Gente, o seu cuidado amoroso pode ser o que faltava para levar uma família ou amigos para o reino de Cristo Jesus. Então, faça o seu trabalho como capelão de excelência. Tá bom, pessoal? Olha, nós encerramos por aqui. Amanhã nós teremos mais uma aula e depois da manhã mais uma aula. São 4 dias consecutivos de aulas, né? Fique atento. As aulas são sempre transmitidas para você nesse horário que eu marquei, né? E olha, fique de olho porque a próxima aula nós vamos falar da capelania militar e da capelania prisional. Você não pode perder a próxima aula. Gente, Deus te abençoe. Faça o pedido da sua certificação. Eu quero finalizar dizendo para você, mais uma vez, da importância de você ter a sua documentação. Sabe? Crente tem que andar organizado, documentado. Você faz um curso desse, gente,
Se sacrifica para ter sua documentação, porque Deus vai honrar. Deus vai abrir portas na sua vida, Deus vai suprir suas necessidades. Essa semente, quem vai te dar é Deus para você semear. E toda semente que você semeia no seu ministério, no seu próprio ministério, né? Você adquirindo essa certificação. O que é a certificação? É o certificado, a credencial, o registro na Unicage e o envio da documentação pelo correio. Tudo isso, se for um curso só, R$170. Se for os 2 cursos, R$270. Vale a pena. Aproveite. Peça a certificação dos 2 cursos. Invista no seu ministério, meu irmão. Invista no seu ministério, minha irmã. Acredite no seu chamado. Peça a sua documentação. Isso vai abençoar você. Vai abençoar seu ministério. Deus vai investir em você. Quando você investe em você mesmo, Deus olha lá de cima e diz, espera aí, eu também vou investir nele. Eu também vou investir nela. Viu? Não vai fazer falta para você não. Faça o sacrifício. Depois vai passar meses, anos. Aí você vai dizer assim, puxa vida, eu podia ter pedido aquela certificação, né? Então, faça esse pedido hoje. Porque se você fizer esse pedido hoje, tá? Se você fizer esse pedido hoje, eu vou até colocar aqui na tela para vocês. Aqui, ó. Faça esse pedido hoje. Porque se você fizer esse pedido hoje... Não é esse aqui. Deixa eu ver onde é que está aqui. Ai, meu Deus do céu, eu errei aqui. Eu errei no slide. Deixa eu ver se eu coloco aqui para vocês. Faça esse pedido hoje, porque se você fizer esse aqui, ó. Pronto, agora sim, agora eu acertei. Se você fizer esse pedido hoje, né? Essa documentação vai chegar rápido para você. Porque aqui nós trabalhamos com seriedade, com responsabilidade, né? É muita gente, então não deixe para o final. Faça logo o seu pedido para que essa documentação chegue para você. R$270 não vai fazer falta para você. É um investimento. Eu como eu disse para vocês na outra aula, agora em dezembro de 2021, eu comprei um curso de R$7.500. Sabe por quê? Porque ninguém acredita no meu ministério mais do que eu. Eu parcelei, estou pagando parcelado, mas eu não paro de estudar. Tá? Então faça isso, você vai ser muito abençoado. Gente, um beijo no coração de vocês. Que Deus abençoe. Até a próxima aula, querendo Deus. Fique na paz do Senhor Jesus. E eu vou colocar no grupo agora, né, o link com a aula, aliás, o vídeo, melhor dizendo, falando tudo sobre os acessórios, tá? Vou colocar agora e também as contas para o pagamento e o Pix, tá bom? O Pix eu vou colocar até na tela também aqui, ó. Tira um print dessa tela aí. Ó, essa numeração vermelha aqui, né, o número 11 é telefone, tá, gente? É um Pix telefone, tá? 11 940 25 4757. Esse é o meu Pix, é um telefone, tá bom? Faça o Pix. Faça a sua transferência. Eu vou colocar também no grupo as contas bancárias do Bradesco, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Adquira sua certificação. Deus te abençoe em nome de Jesus.